Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. E hoje estou aqui para concluirmos o estudo sobre a vida de Saul. Como vimos, a história dele foi marcada, né, irmãos, por momentos em que ele demonstrou, né, ser um homem obediente, um homem simples, né, um homem que não tinha prepotência, pelo menos é o que a gente vê nos primeiros momentos em que estudamos sua vida. Era um homem trabalhador, lutador pelos os negócios do pai. E daí a gente já comentou sobre a vida dele anteriormente. Sua vida antes do reinado foi uma vida marcada por situações em que ele revela ser uma pessoa do bem, né, irmãos? Mas depois que ele passa pela sua coroação, a coroação dele foi lá no capítulo 12, né, de 1 Samuel. A partir do capítulo 12 em diante, né, ele, mais especificamente no capítulo 13, ele começa a mudar o seu jeito de ser. Aquele homem obediente e, digamos assim, humilde, passa a ter uma postura totalmente de orgulho, de vontade própria, né, irmãos? Como a gente viu lá no capítulo 13 e capítulo 15 de 1 Samuel, quando a gente viu ele desobedecendo. Primeiramente sacrificando, não tendo paciência. Lá no capítulo 13, né, quando Samuel pediu que ele esperasse, ele não teve paciência para esperar. Samuel ficou triste diante disso, então a desobediência dele causou tristeza naquele homem de Deus, né? A desobediência, irmãos, traz muitas consequências ruins. Na vida de Saul foi bem assim, ele foi provocando uma série de consequências ruins, digamos assim. Ele teve que amargar mesmo as consequências de seus atos. Primeiro, ele foi rejeitado como rei, lá no capítulo 15, versículo 26. Porque a gente viu anteriormente no capítulo 13 e 15 aquela desobediência dele. Tanto em relação à questão da espera, que ele não soube fazer e fez as coisas à sua maneira, sacrificou quando não era momento. Ele tinha que aguardar Samuel, a gente viu bem explicitamente no capítulo 13. E também no capítulo 15, quando a gente viu ele obedecendo parcialmente. E isso causou a substituição dele, irmãos. Ele foi, além de rejeitado, ele foi substituído. Olha que triste, ele teve que já aos poucos ir perdendo o seu cargo, né, que Deus ali tinha colocado. Foi Deus que o colocou ali. Foi permissão de Deus que Saul chegasse ali a governar Israel. Ele poderia, né, fazer diferente, né, irmãos? Ele teve oportunidades maravilhosas para fazer tudo diferente. Já pensou ter Samuel do lado, irmãos? Alguém tão sábio, tão cheio da presença de Deus, um homem cheio de comunhão com o Senhor, cheio de unção, aquele profeta que recebia de Deus e passava ali toda ali as ordenanças do Senhor. E mesmo não era só para passava, ele cuidava, ele investia mesmo, ele estava conversando, investindo. Não era simplesmente passar a palavra, ficava ali presente na vida dele. Olha a oportunidade que esse homem perdeu de ter um líder assim preocupado com sua vida, porque a Bíblia nos relata em que alguns momentos Samuel chegava a perder o sono de preocupação e de tristeza por causa de Saul. Então a gente percebe que ele tinha desejo de que ele acertasse, né? De que Saul acertasse. E assim acontece conosco, os nossos líderes. Muitas vezes eles se preocupam tanto com a gente, né, irmãos? Eles oram por a gente, buscam o Senhor, investem seu tempo, né, nos ensinando, nos orientando e tal. E a gente tem que corresponder às expectativas deles, porque na verdade são as expectativas do Senhor que estão inseridas ali naquelas atitudes, né, irmãos?
Porque o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor quer que nós obedeçamos, quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele, né, irmãos? E Deus usa seus instrumentos para nos aproximarem dele, não é isso? Então Samuel ali era um instrumento de Deus, apesar de que Saul não era bem exatamente o que estava no coração de Deus no momento, mas ele permitiu, né, irmãos? E se ele permitiu, ele iria trabalhar na vida dele, se ele, Saul, quisesse. Porque Deus não invade a vida de ninguém, né, irmãos? Então é isso. Olha que oportunidade riquíssima que Saul perdeu. Saul, como a gente comentou anteriormente, tinha um filho espiritual, né? Jonatas era um menino espiritual que buscava Deus. Era um guerreiro, assim, cheio de estratégia, cheio de sabedoria. E era um amigo, irmãos. Ele era uma pessoa do coração tão bondoso. Tanto que a gente vê Saul perseguindo mais à frente, né? Perseguindo Davi. E quantas vezes aquele filho dele, né? Coloca-se como um mediador de conflitos. Coloca-se como um amigo ali de Davi. Dá-lhe conselhos. Dá-lhe palavras boas de ânimo. Quando vê aquele amigo entristecido pelo seu pai, né? De tanto se sentir perseguido pelo pai, Saul. Ele perdendo, olha só, gente, a desobediência dele, levando ele a perder tudo isso, né? E perdendo a capacitação do Espírito de Deus, né? Lá no capítulo 16, que o Espírito do Senhor se retirou dele, no capítulo 16, versículo 14. Que coisa triste uma pessoa sem a direção do Espírito de Deus. A gente vê que no Velho Testamento era capacitação para vencer determinados tarefas específicas, para a realização de tarefas específicas. Mas hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Que nos ensina, nos orienta, está dentro de nós. E ele perdeu essa grande oportunidade, irmãos. E é lógico que quando ele perdeu o Espírito do Senhor, ali para capacitá-lo a realizar ali aquela obra que era ser o rei de Israel, aí quem tomou conta dele em vários momentos foi o espírito maligno, né, irmãos? Como a gente vê lá no capítulo 16, versículo 23. E o que acontece? Ele começa a ter momentos de muito desespero, muita angústia, momentos de tormentos, né? Porque a pessoa que não tem a presença, né, a doce presença hoje em nossos dias, a doce presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, não dê esse lugar ao inimigo e para a gente também não entristecer o Espírito de Deus. E já pensou? Uma pessoa vazia, sem o Espírito de Deus, se a gente for colocar nos dias de hoje, que o Espírito do Senhor é aquele que nos alegra, que nos conforta, que nos orienta, não é, irmãos? E a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Então, quando nós temos o Espírito Santo dominando nossas vidas, como é bom, né, irmãos? Como é maravilhoso. A gente enfrenta lutas, batalhas, mas a gente está ali tranquilo, que a gente sabe que o Espírito do Senhor vai nos conduzir a buscar respostas, buscar orientação mesmo do Senhor para resolver determinadas situações de nossas vidas. E é uma vida mais tranquila. Claro que temos problemas, sim. No mundo tereis aflições. Mas nós temos aquela presença ali do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é muito maravilhoso. E ele perdeu a capacitação, né? Perdeu aquele momento. Glorioso, porque quando o Espírito de Deus enchia, né? O encheu, a gente viu lá no capítulo 11, que ele foi tomado assim por uma força, né? E venceu ali os inimigos. O Espírito Santo de Deus nos enche e nós vencemos os inimigos de nossas almas. Nós vencemos o pecado, nós vencemos a maledicência, nós vencemos muitas coisas ruins, né, irmãos? O Espírito Santo nos faz, nos leva, nos capacita para anunciarmos o Evangelho, né? Porque lá em Atos 2, a palavra de Deus diz, mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunhas. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos testemunhas. Falamos do Senhor, anunciamos o Senhor. Ou seja, realizamos coisas boas. Do contrário, né, o que aconteceu com Saul é que ele
começou a ficar vazio. E às vezes atormentado por espíritos malignos. E isso foi uma grande perda na vida dele. Aí ele perdeu também a confiança do seu filho, né? A confiança das pessoas no geral. Porque o Samuel passou, né? O Samuel disse, mesmo como a gente viu no capítulo 16, que se Saul soubesse que ele tinha ungido Davi, poderia matá-lo, né? E também ele, o próprio filho dele, né? Vivia tentando esconder ou proteger Davi, porque ele sabia que seu pai não era uma pessoa de confiança. E a filha dele, da mesma forma. Quando arrumou um projeto, digamos assim, uma forma de livrar Davi das garras de seu pai. Porque ele não inspirava confiança. Então, a pessoa que passa a desobedecer a Deus e começa a fazer as coisas da sua maneira, você vai perdendo, perdendo, perdendo. Aí ele perdeu também a sua popularidade. Como a gente viu bem explícito lá no capítulo 18, né? Quando Davi é elogiado por ter matado milhares após a morte do Golias, né? E Davi, como é que se diz? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, aos poucos, ele perde assim, ele perde até o povo já perde assim a honra. Não, ele não é tão honrado, né? Ele vai perdendo a honra, né? Já, por quê? Porque ele mesmo está plantando isso. E a Bíblia diz que a gente colhe o que planta. E ele, pouco a pouco, foi semeando o quê? O mal, semeando o ódio, a inveja. E aos poucos ele vai perdendo, né, irmãos? E ele perde também um grande guerreiro, que é Davi. Como eu disse, ele se torna inimigo de Davi pelo resto da vida. Depois que ele reconhece que o Senhor é com Davi e que o Senhor o tinha abandonado, né? Tinha abandonado ele, Saul. E ele começa a temer muito Davi. Ele tem medo e quer afastá-lo de todo jeito. Então ele se torna um homem cruel, né? Coloca aquele homem que poderia ser seu aliado em situações de perigo, né, irmãos? Então ele está demonstrando aqui que ele não foi um homem sábio, né? Ele não foi sábio. Porque quem é sábio, quem tem assim, quem obedece o Senhor e vai seguindo todas as instruções do Senhor, se torna uma pessoa sábia. É como se saber agregar, saber aproveitar as convivências. Por exemplo, Deus coloca uma rede de apoio para nos ajudar, digamos assim, que na obra do Senhor, né? Deus coloca uma igreja assim, em que todos se unem, todos se unindo num só propósito. O que vai acontecer? Se todos nós nos unirmos com a nossa liderança cada vez mais, a igreja vai ficando mais forte, né? A igreja vai se tornando mais atuante na sociedade, porque a gente tem que aceitar as redes de apoio em nossa vida. Isso é na vida espiritual, na vida cotidiana, né, irmãos? A gente saber quem realmente é nosso amigo, quem realmente está do nosso lado, quem realmente quer nosso bem. E Davi queria o bem daquele homem. Davi queria o bem da nação. Tanto que ele lutava arduamente, né, pela nação. Ele não estava preocupado em se vangloriar. Ele sabia que um dia o reino seria seu, mas ele não se preocupou em antecipar esse fato, essa situação. Pelo contrário, ele deixou nas mãos de Deus, porque no tempo de Deus ele seria o rei de Israel. Então ele era uma rede de apoio também para Saul. Jonatas, como eu falei, era uma rede de apoio. E esse homem não foi sábio, porque quem é sábio sabe, digamos assim, que acolher as pessoas, sabe preservar a amizade, sabe conviver bem com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente sente que são instrumentos de Deus para a nossa vida, que vêm na nossa vida para somar, não é isso? Mas ele não soube e ele foi afastando-se. Afastou as pessoas dele, consequentemente, as suas atitudes afastaram as pessoas dele também, né, irmãos? Porque quem é que quer ficar próximo também de uma pessoa que oprime, que maltrata, que só quer o mal? A gente vê na história que muitos, uma das fugas de Davi, ele
Ele encontra, né, lá na caverna de Adulão, por exemplo, ele encontra pessoas descontentes, que estão revoltadas, tristes, chateadas, porque sofrem opressão, pessoas endividadas. Ou seja, esse rei aqui mais repele do que acolhe, do que junta as pessoas. Ele perdeu grandes oportunidades, né, irmão? Perdeu, meus irmãos, ele perdeu porque ele não teve sabedoria, porque ele não obedeceu a voz de Deus, nem a voz daquele homem de Deus, o profeta. Chegou um ponto em que ele perdeu até, ele teve que enfrentar até o silêncio de Deus. Que coisa triste quando a gente enfrenta o silêncio de Deus, a gente falar com Deus e não ter resposta. Pois é, quando ele estava assim na iminência assim de enfrentar os filisteus na última batalha, ele ficou desesperado. Sabe uma pessoa que já está se sentindo sozinho, abandonado. Ali não, ele não tem mais Samuel. Não tem mais Davi por perto, porque Davi não confiava mais nele, né? Ele não inspirava confiança. Apesar de que ele pediu perdão para Davi e tal, mas Davi se ausentou dele. Capítulo 27 diz que Davi não queria mais estar perto dele. Davi também estava fugindo dele, porque Davi sabia o risco de vida que corria, né? Tanto que eles foram para onde? Para território inimigo, lá dos filisteus. Ele, sua família, os 600 homens que ele, né, que eram seus guerreiros. Então ele aqui se encontra numa situação em que ele está sozinho. E o que ele faz? No auge do seu desespero, ele procura conversar com Deus, mas ali ele não tem mais nem sacerdote, não tem Turim, Urim e Tumim, não tem aquela resposta de Deus, porque lembra que ele matou sacerdotes, 85 sacerdotes, mandou matar porque se sentiu ameaçado, sentiu que Aimeleque deu apoio para Davi. Só sobrou um e esse sacerdote estava com Davi, então o colete sacerdotal não estava ali para dar a resposta. Então ele não tem resposta de Samuel, Samuel não está mais ali. Aqui Samuel já havia morrido nessa situação do capítulo 27. Davi não está, ou Samuel havia morrido. Davi também não está porque Davi não confiava mais nele. Ele tinha perdido sua rede de apoio praticamente toda aqui, ele só estava com seus soldados, né? E diante dele se sentir assim sozinho, ele clamou a Deus, Deus não respondeu, porque ele mesmo repeliu a presença de Deus, repeliu as pessoas. Ele mesmo cavou esse buraco em que ele se encontra agora, né, irmãos? Aí no auge do desespero, o que é que ele faz? Ele se volta para algo que ele mesmo já havia reprovado. Lembram-se que no capítulo 28, versículo 3, ele tinha expulsado os médiuns e os que consultavam espíritos? Pois é, mas agora ele vai atrás, no capítulo 28, de uma feiticeira. Aí aqui, meu Deus, chegou no ápice da sua desobediência. Se voltar para a feitiçaria, participar de uma sessão mediúnica em busca de resposta, como é que ele vai fazer para vencer ali os filisteus, para aquela batalha ali. E ele busca orientação da feiticeira, que ele quer a todo custo se comunicar com o morto, quando a Bíblia diz que isso é uma prática reprovável, né, irmãos? Aleluias. Então a gente vê aqui, irmãos, como Deus reprova certas atitudes, principalmente quando a gente olha o declínio desse homem. Muito triste o declínio dele, irmãos, muito triste. E aí o que acontece? Deus não responde, Deus havia ficado em silêncio e ele, nesse desespero, não procurou essa feiticeira, né, irmãos? E a gente vê que mais tarde ele acaba perdendo, né? Perdendo muito. Na batalha ele vai, digamos assim, que desprotegido. Ele está sem a presença do Senhor. Ele está sem a voz do Senhor, a orientação do Senhor, porque ele mesmo buscou isso, né, irmãos? Infelizmente. E daí ele perde a vida de uma maneira tão terrível, né, irmãos? E digamos assim, até orgulhosa. Quando ele, né, foi ferido pelo filisteu,
Aí ele pede que o escudeiro o mate, porque ele não quer ser morto por aqueles incircuncisos, né? Os filisteus. E infelizmente ele próprio tirou a vida. Então a desobediência dele foi tipo como se fosse uma cadeia de coisas acontecendo, se entrelaçando, coisas ruins. Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo ao som das suas catatupas. Assim foi acontecendo na vida de Saul. Pouco a pouco ele foi se enrolando, meus irmãos, até chegar ao ponto da sua morte. E lá no primeiro livro de Crônicas nos diz qual foi a causa que ele morreu. Eu vou ler aqui para os irmãos, rapidinho, primeiro livro de Crônicas, qual foi o motivo pelo qual, quais foram os motivos que levaram Saul à morte. São 2 motivos que vamos ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 7. Só um momento, meus amados irmãos. Foi a desobediência e a questão dele se envolver com a feitiçaria. Viu, irmãos? Foram os 2 pontos principais que levaram Saul à morte. Foi exatamente isso, capítulo 7 de 1 Crônicas. A desobediência dele a Deus, ao profeta de Deus, e a questão dele se envolver na feitiçaria, algo que Deus reprovava totalmente. Totalmente. Entenderam, meus amados irmãos? Então aqui fica um recado para nós, que o orgulho não compensa. A gente tem que ser humilde até a morte, né, irmão? Ser obediente até a morte. Digamos que nós tenhamos errado no começo de nossas vidas, que nós possamos reconsiderar a nossa caminhada e voltarmos à obediência, né, irmãos? Deus sempre nos dá chance de reconsiderarmos nossa caminhada. E é isso que o Senhor deseja para nós, que o orgulho é algo muito ruim, né? O orgulho que tomou conta da vida de Saul levou a só declínios na sua vida. E que nós nunca sejamos pessoas orgulhosas, que aprendamos com o erro do Saul, né? Porque a verdadeira sabedoria consiste em nós aprendermos com os erros das outras pessoas. E Saul foi um exemplo para nós seguirmos nesse sentido, né? Aprender com o erro dos outros. Ele teve vários erros e a gente não deve cair no erro nessas ciladas do inimigo. Em relação à desobediência, em relação ao orgulho, que orgulho é coisa horrível, né? Deus abomina o orgulho. Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Deus, como é que se diz? Deus não gosta que a pessoa se ache, né, irmãos? Porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos pessoas que temos um Deus que nos governa. Não é isso? E ainda que Deus permita que nós cheguemos a um posto elevado, seja na área espiritual ou na área material, que nós nunca nos sintamos orgulhosos, prepotentes, donos de nossas próprias atitudes, façamos as coisas da nossa maneira, porque não é assim que Deus quer. Deus quer que nós sejamos humildes, que nem Jesus foi, né, irmãos? Jesus sempre deixou o exemplo para nós. Como vimos aqui no livro de 1 Samuel, a gente viu que Jesus escolheu, que Deus escolheu alguém que tinha um coração obediente, um coração de um pastor, um coração que é humilde, inclinado para o bem. Tanto que ele escolheu Davi. E nós também, Deus quer também que nós sejamos obedientes. No capítulo 2 diz assim, né, de Filipenses: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Que Jesus, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus.
Ele humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, que nós sejamos obedientes ao Senhor também, até a nossa morte. Que ainda que tenhamos começado mal, terminemos bem, meus irmãos. Deus exaltou Jesus Cristo, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Que nós possamos ser obedientes, porque Saul perdeu muito pela sua desobediência. Tá bom? Que Deus vos abençoe. E vamos agora esperar o próximo rei, né? Vamos aguardar como é que vai ser o reinado de Davi. Né? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Deus abençoe cada irmão. Foi muito bom conversar com os irmãos. Amém. Glória a Deus.